A gente repercute isso com o nosso querido Cristiano Vilela. Já Matheus vai aparecer aqui na tela. Aí sim, agora sim, Matheus. Segundou, traz mais detalhes pra gente o que o ex-presidente falou, as críticas, mas também um tom de ponderamento em relação ao que ele viu no desfile ontem à noite. Pois é, Cássio, o ex-presidente Michel Temer teve um tom bastante ponderado em relação às críticas que seriam provenientes ao que foi feito no bloco em relação a ele, o bloco Acadêmicos de Niterói. Então, a escola de samba que desfilou na Marquesa de Sapucaí, em um dos carros alegóricos, tinha uma mensagem a Temer. No caso, uma imagem que fazia a relação do ex-presidente Michel Temer tirando a faixa presidencial da ex-presidente Dilma, no caso, sendo uma expressão de uma tentativa de golpe. Temer comentou que, basicamente, isso faz parte do jogo. Nas aspas do ex-presidente, disse que não faz sentido cobrar rigor histórico em um enredo de carnaval. Ele disse, inclusive, que a sátira política é parte da tradição carnavalesca. E como defensor da liberdade de expressão e da liberdade artística, não pode criticar nem julgar escolhas feitas como tema na avenida. Ele ainda citou uma outra escola de samba num episódio que aconteceu em 2018, quando retratou ele como um vampiro. Inclusive, essa imagem virou meme na internet, foi bastante veiculada, no caso, era da escola Paraíso do Tuiuti. Ele até começou a nota que veiculou nas próprias redes sociais, dizendo, saudades da Tuiuti. Inclusive disse que se não se posicionou naquela época, não o faria diferente agora. Mesmo tendo esse tom mais ameno, esse tom de a favor da liberdade de expressão, da liberdade cultural e artística, Temer ainda criticou a escola de samba, criticou a festa ter feito uma homenagem muito particular a Lula, numa espécie, segundo ele, sem saber a real verdade. Por conta disso, Temer julgou que o atual governo faz um ilusionismo na esplanada e disse que essas manifestações favoráveis ao governo, provenientes de aliados, só acontecem porque eles não veem a real verdade. Comparou ainda o atual momento do país, com juros muito altos, com a gestão dele, na qual, segundo ele, fez a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, e que essas comparações não são veiculadas da forma como deveriam. E por conta desse setor mais lúdico, acabam tendo essas manifestações que, segundo ele, são feitas da maneira errada, viu, Cássio? Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. Agora sim, Cristiano Vilela vai estar conosco. Vilela, eu quero te ouvir e saber a tua leitura em relação a essa resposta que foi dada pelo ex-presidente Michel Temer. Como o Matheus disse, ele trouxe um tom crítico, mas também, ao mesmo tempo, ponderado. E falou, olha, como eu sempre fui um defensor da liberdade de expressão e da liberdade artística, carnaval é isso, é sátira política, faz parte do jogo e é claro, quem goste ou quem não goste, o carnaval sempre vai ter críticas ainda mais à política. Como é que você enxerga esse posicionamento de Michel Temer e se ele foi o Temer sempre ali, né, mordendo de um lado, assoprando do outro? O Temer, ele é elegantíssimo, né? Mesmo com divergências claras como essa, por exemplo, ele consegue se posicionar de uma forma muito correta, de uma forma muito educada e falando realmente a verdade. Com relação, quando a gente olha para o lado da sátira política ou da crítica política, isso faz parte da democracia e tem que ser preservado em qualquer viés. Evidentemente que isso não tem nada a ver quando a gente entra na questão das regras eleitorais, porque aí a gente está tratando de elementos muito pontuais, situações ou práticas que são permitidas ou não no ano de eleição, no período eleitoral, enfim, aí é outra coisa. Mas quando se trata de um olhar mais amplo com relação à possibilidade de um grupo, de uma escola de samba, fazer ali uma manifestação contra uma figura, a favor de outra figura, isso é algo cabível e ele, uma vez tenha tomado aí alguma estocada nessas comemorações, nesse enredo da escola de samba no Rio de Janeiro, acabou, claro, marcando posição no sentido de defender as suas ideias, mas levando isso para um viés bem-humorado e democrático, que eu vejo que é a forma mais adequada de lidar com essas situações.